a minha história com o Subaru, ela começou em 2004. Eu morava em Londres, eu já tinha visto o Subaru lá, né? ProDrive, tudo esse tipo de coisa. E o meu filho tinha 16 anos, meu filho mais velho. E ele começou, pai, Subaru, 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 Subaru. E eu sempre gostei de andar, né? E eu comprei um Subarinho GL, até o Subarinho tinha tido uma enchente lá, eu comprei de um cara no Espírito Santo. O cara trabalhava na Mitsubishi. E trouxe para São Paulo o carro, arrumei o carro inteirinho. E na vinda do Espírito Santo para São Paulo, eu me surpreendi com o carro, na Serra das Araras. Porque o carro era muito bom de curva. E esse carro foi o primeiro carro que eu tive. E ele foi para G-Stage, Curitiba, que eu montei o primeiro estágio nele. E depois ele acabou virando um monstro de quase 500 HP. Que eu trouxe os cabeçotes da Inglaterra, do Colin McRae, da versão 555 do STI, que ele ganhou o Rally. E puxa, eu só tenho... O carro só me deu alegria. Todo mundo fala que esse carro quebra muito, mas eu acho que quebra muito na mão de quem não conhece o carro, entendeu? Eu sou suspeito para falar de Subaru porque eu tenho 2 Vivios, uma Forester, esse STI, que é um foguete. Só alegria. 22 de outubro de 1992, a Subaru anunciou o lançamento do carro que mudaria a história deles mesmos para sempre, o Impreza. Eles pegaram tudo que já havia de mais moderno e recente no catálogo deles, família de motores EJ e a plataforma do luxuoso Legacy, uma versão aqui 6 centímetros mais curta, uma proposta bem mais esportiva. Na hora que soube essa notícia, o mais recente parceiro deles no programa de rally, os britânicos da ProDrive, imediatamente associaram. Esse tinha que ser o carro para ser o vencedor. Estavam completando o 3º ano de desenvolvimento do Legacy RS WRC e na hora que saiu a empresa, eles desenvolveram esse carro para ser o vencedor. Dito e feito, foram 3 títulos mundiais construtores, 3 títulos mundiais de pilotos. Colin McRae em 95, Richard Burns em 2001, 2 anos depois, em 2003, Peter Solberg. O que muita gente não sabe é que essa geração aqui, a GC, que foi de 92 a 2000, compartilha a mesma plataforma da geração seguinte, que é a GD, que foi 2000 a 2007. Existe sim uma diferença estrutural entre os dois carros, né? A GD é mais rígida, mas também é bem mais pesada, quase 200 kg, dependendo da combinação aí de powertrain que a gente tem. Então o que a gente tem é uma plataforma que atravessou praticamente 20 anos e isso permite o que a gente chama de retrofit, né? Por exemplo, isso é muito feito no mundo dos Porsches, né? Você tem o Porsche 993, né, a AR, e aí isso permite você, na mesma plataforma, usar diversos componentes mecânicos dos 911 na década de 70 em conceitos muito mais modernos. E aliás, é exatamente o que a gente tem aqui nesse carro. A gente tem aqui um GC+, com diversos componentes de GD e nem qualquer GD. É mesmo, JJ? É, isso aí. Isso aí, né? O que a gente tem aqui? Não é qualquer GD, a gente tem componentes aqui de um STI Spec C. É isso? Ele é um 207 e ele é na realidade ele é um Bug Eyes, né? Que é uma carroceria mais pesada. E qual que foi a ideia? Foi até porque eu já tive um outro carro feito pela G-Stage, que eu cheguei a montar, que era o único Colin McRae no Brasil numerado. Eu comprei, quando eu trabalhava, morei 8 anos em Londres e trouxe de lá. E esse carro eu acabei vendendo e meu filho chegou a sugerir, falou, vamos montar esse aqui, porque o câmbio é de 6 marchas, ele é um carro que vai ter uma pegada melhor e a gente não vai precisar forjar, fazer esse tipo de coisa, entendeu? Sim. Porque o carro aguentaria 400 HP, uns 330, 340 de roda, entendeu? Para refrescar a memória de vocês, o Spec C foi justamente o carro que a gente fez, só que é lá uma versão facelift, né? Mas enfim, é aquela base mecânica, só que nesse carro aqui é muito mais leve, né? É uma base bem mais... Ele tem 200 quilos a menos
que o GD. Isso é uma configuração original, porque você tirou um monte de coisa. Tirei, ele é todo oco, eu não gosto de ABS, não tem airbag. A proposta foi de ser um carro rápido, em curto espaço, entendeu? Sim. Mas ele me surpreendeu, que já dei 270 com esse carro. Ele vai embora. Tanto é que eu tive que colocar essas travas, porque quando ele começa a chegar a 240, 230, parece que o capô vai abrir, entendeu? Pô, já falando em capô abrir, abre pra gente aí, vamos começar pelo motor então. Então aqui é J207. Ele é um 207. Ele foi trocado a turbina, foi colocado uns bicos maiores, né? Um bico de 1300. É uma Blaut que tem aqui, uma TD05 16G. As flautas eu mesmo fabriquei, que são de inox, por causa de corrosão. Separador. Mas 100% etanol, né? 100% etanol. E esse carro, ele não... O miolo dele é original, entendeu? Não precisa mexer, porque ele é muito resistente. Sim. E uma vez, na Roger Clark, o cara lá falou pra gente, o Mark, ele falou assim que esse motor é 420, você anda de boa com ele. E 480 pra quebrar. Então você vê que é um motorzinho que aguenta o cacete. Aguenta desaforo. E esse meu aqui tá com 40 mil e nunca me perturbou. Então, em termos de miolo, comandos, os cabeçotes tudo original. Você não mexeu em fluxo, apesar de ser um cabeçote diferente? Não mexi em fluxo, não. Você mexeu só nas molas. Nas molas para aguentar. Ele gira quanto? Esse motor vira 8 mil. 8 mil. Ele corta em 8 mil. O que a gente tem? Olha, eu tenho um Surge Tank com 2 bombas, né? E tem uma bomba de 450 com cash tank interno no tanque, que foi feito no Subaru 2006, se não me engano, no STI também. Que é uma caixinha de plástico que eles colocaram lá, mas não funciona, porque às vezes eu tô andando em Interlagos lá, quando eu faço curva lá, ele começa a dar asfalto. Então esse aí é que nem eu falo, pode andar de ponta cabeça, pode dar um looping com o carro, que ele não vai dar falta, entendeu? Esse carro você nunca feriu ele, né? Em termos de potência, nunca passou ele no... Olha, eu perturbei um monte de gente aí, né? Que você sabe disso, né? E pelos números, né? Tem gente que fala, meu carro tem 340 de roda. E normalmente eu levo esse pessoal aí. Então o aferimento meu é mais ou menos esse aí. No bundômetro tem mais ou menos isso aí. Isso aí. E eu adoro quando tem encontro que alguém fala assim, meu carro tá com 350. Eu falo, nossa, vamos fazer um teste. Se você por acaso topar com esse carro especificamente, sugiro você pensar algumas vezes antes, porque depois ainda se dá errado, você toma, ainda você vai ouvir. E aí tem um detalhe que é interessante aqui, a gente tá falando do miolo, né, de todo esse conjunto que veio do Spec C, isso inclui também, então a gente tem um câmbio de 6 marchas. Tem um câmbio de 6 marchas. Isso aí também é uma relação diferencial mais curta, então o carro ele deslancha muito, mais sendo leve, né? E esse conjunto de mecânica foi feito para o carro 200 kg mais pesado, né? Então, tudo bem, o motor não evoluiu tanto assim, ainda é o mesmo EJ, né? Mas o câmbio, por exemplo, já é outra relação, né? E aí num carro muito mais leve, né? E eu mudei o intercooler também, que ele é um pouco maior, né? Troca mais calor. E o escapamento fui eu mesmo que desenvolvi. Eu sou projetista de tubulação industrial. Eu fiquei trabalhando 12 anos da minha vida só com poluição. E eu tenho um amigo chamado Felipe, e eu cheguei para ele também, ele está fazendo engenharia, e a gente falou, pô Felipe, vamos fazer um escapamento assim, com pouquíssima perda de carga. Porque se você pegar os Nvidia, esses escapamentos que vêm, às vezes ele desce, o downpipe desce com 3, 4 curvas, para ele poder alinhar e sair bonitinho lá atrás, entendeu? E a nossa intenção foi
perda de carga quase nenhuma. Quanto menos perda de carga tiver, melhor é, né? O que você consegue, o que você põe para dentro, você consegue jogar para fora, né? De volume de ar que queima. Então, ele é muito bom dos 220 para frente, ele vai embora. Entendi. Ele vai até os 260 lá e quase chegar a cortar, entendeu? Cara, gira solto mesmo. É. E essa barra aqui, conectando as duas torres, isso aqui também Isso é original dele. Do Spec-C? Não, do STI também. Tá. Todos os carros, sim, eles saem com essa barra aqui. Esse carro... Mas que não teve nessa geração GC, né? Não, isso aqui é do GC. Ah, é do GC isso? Não é do GD? Não, do GD porque muda a torre aqui, a posição do parafuso. Eles inverteram. Mas é a mesma coisa. Agora, essa barra é original que sai no carro, entendeu? No STI. Aliás, falando em peças que você trouxe da Inglaterra, vão aqui para trás que a gente tem uma peça extremamente rara. Né? Essa é rara. Por quê? Essa asa, em 2016, eu fui para Inglaterra para o Goodwood Festival. Tá. E essa asa eu comprei ela em 2006. Ela ficou 10 anos na garagem da casa da minha irmã lá em West Norwood. Caramba. E foi ela que trouxe para mim. E como eu estava te falando em off, né? Eu tive na Roger Clark e tinha a gente foi lá visitar e tal, e tinha um 22B lá, eles me falaram que eles pagaram 70 mil libras no 22B. Caramba, foi parar. Quando eu morava lá, o 22B era vendido a 25 mil libras. E o P1, que é um duas portas da ProDrive, que acho que foram feitas só 1000 unidades. Foi uma série especial para a Inglaterra. Né? Que é a ProDrive que desenvolveu. Mas uma curiosidade, o designer que fez essa asa da ProDrive, o Peter Stevens, ele foi o cara que desenhou o McLaren F1 também. Então essa asa aqui tem pedigree de sobra, né? Tem. Sim. Ele tem volante Nard, que é do STI mesmo. Sim. Entendeu? Esse volante eu comprei no Japão. Todos os relógios da HKS, né? E a parte de suspensão, o que a gente tem aqui? É tudo coilover da Cusco. Tá. Ela é um coilover de 8 regulagens. Né? E os próprios componentes de suspensão você também migrou do Spec-C, né? A gente está falando da parte das buchas, né? Que você as buchas é uma pairing que ela é lubrificada com graxa, né? Mas basicamente é de alumínio do Subaru mesmo. E ela é assimétrica para o que acontece? Quando você rebaixa o carro, normalmente a bandeja ela fica com a mão aberta, assim. Então você precisa deixar elas retas, né? Então tem um pivô que eles fazem também para alongar isso e para poder a bandeja trabalhar reta, porque você abaixa o carro para não ter aquele problema de a bandeja ficar para cima. Muda a então geometria. Tem isso também, muda a geometria, entendeu? E os freios Brembo Gold também, que vieram que são originais. Carro. Sim. Cara, é uma coisa impressionante, porque é basicamente aquilo que a gente gravou no outro Midnight, só que é um carro mais antigo, mais clássico, mais leve, né? Então, tá explicado porque esse carro dá tanto trabalho pra tanta gente assim. Porque ele é levinho, né? E eu já andei tirando um monte de coisa dele, entendeu? Mas ele tem o painel do 2002, que esse painel não sai no GC. Tá. Eu queria que você contasse pra gente uma história, uma curiosidade, uma anedota, que é exatamente o que a gente está vendo aqui, que é da Roger Clark Motorsport, né? Roger Clark, aliás, foi um piloto de rally, né? Acho que foi, se não me engano, o primeiro britânico. Pai do Ollie Clark, do Mark Clark. A ganhar uma prova do WRC, o primeiro britânico a ganhar. Ele fundou essa empresa, que, enfim, mega conhecida no mundo dos Subarus. Que tem o Gobstop 1 e o Gobstop 2. Dois monstros, dois épicos. A gente tem duas matérias desse carro no site. E eu tava lá, Conta pra gente essa história aí. Então, em 2016, eu fui pra lá, eu e meus dois filhos. Pra Goodwood? Não, eles não foram. Porque eles foram pra sede meu filho foi pra Paris, sei lá, foi dar um rolê deles lá e eu acabei indo pra lá porque eu trabalhava numa oficina mecânica em Crystal Palace, com o Peter. E ele pegou e falou, pô, vou comprar um convite para ir pro Goodwood Festival. E eu cheguei e falei, nossa, meu sonho era conhecer o Ollie Clark, né? E um amigo nosso em comum conhecia eles lá e falou, pô, vai um velho louco aí, não sei o quê, né? O cara é completamente alucinado por causa de Subaru, né?
E em 2016 eu já tive um contato com o Oli em Brands Hatch. Tá. Eu não cheguei a trocar ideia com ele, mas vi ele lá e tal, que eles estavam desenvolvendo o Shark, né? Tá, o 2, né? O 2. E Gobstopper 2. E era muito ridículo, porque a parte aerodinâmica do carro era muito horrível. E o que eu escutava lá que o carro não era handling, né? Que não era muito acertado. E nessa vez que eu fui lá, eu estava com esse meu amigo Peter, ele chegou para mim e falou assim, você acha que o Oli Clark vai falar com você? Eu falei, se eu encontrar com o Hamilton aqui, eu vou trocar uma ideia com o Hamilton. Vem inglês lixo, né? Eu encontrei com o Oli Clark, daí eu falei com ele, não sei o quê, né? E eu fui lá onde eles fazem a tomada de tempo. Ele foi o último a largar. E, que nem eu te falei, né? Eu vi o Ken Block, ele quebrou o câmbio, a terceira marcha, na minha frente ele quebrou. E, putz, aquele Ford Fiesta era muito forte. Eu falei, putz, será que o Oli vai conseguir? E no final, a McLaren pôs tempo, a McLaren P1, que custava acho que 1,5 milhão de libras. Aí foi o Oli lá com o Subarinho de 800 HP e meteu, se não me engano, tem um vídeo comparativo aí que rodou na internet, acho que ele meteu uns 15 segundos, 10 segundos em cima dessa McLaren. Foi um tempo assim, alguma coisa nessa casa aí. E putz, eu fiquei muito emocionado. Só que em inglês eu sou e não sei o quê. E eu tava com um casaco preto lá, que esse meu amigo falava, pô, esse é o seu casaco chinês aí, não sei o quê. Tinha ITV, não sei o quê. Eu fui lá, tinha uma cerquinha, eu comecei a gritar, Subaru, que nem um corintiano, eu sou corintiano, né? Aí eu comecei a gritar, Subaru, não sei o quê, não sei o quê. E esse meu amigo Peter falava, pô, para de gritar, você tá parecendo um talibã, daqui a pouco você vai se explodir, né? Eu falei, não, aqui não sei o quê. Aí o irmão dele, muito educadamente, foi lá, me abraçou, putz, trocamos uma ideia, ele falou, não, vai na minha garagem, não sei o quê. E eu fui na garagem deles com meus filhos, né? Eu agendei e tal. E quando eu entrei na garagem do Roger Clark, né? O Oli Clark estava numa mesinha lá no fundo, ele falou assim, I know you! Pô, então acho que ele marcou, ele nunca mais esqueceu de mim. Isso é uma coisa muito legal, então, porque esse adesivo tem uma razão de ser, né? A gente tem alguns componentes que a gente nem falou, né? Dá uma refrescada ali. O que você tem da RCM? Olha, quando eu troquei as molas de válvula desse carro, eu coloquei as juntas de cabeçote do Oli Clark, da Roger Clark. Eu troquei, ele tem um regulador de pressão de combustível da Roger Clark, os bicos também vieram da Roger Clark. Então tem vários componentes que vieram dele lá, entendeu? Que eu trouxe alguma coisa também. Tá vendo? A gente vai falando, aí ele vai soltando, né? Original, mas tem um monte de coisinha aí, né? Não, assim, basicamente, você falar assim, não, mexeu no fluxo, o pistão é original, a biela é original, o virabrequim é original. São acessórios para garantir mais confiabilidade. Isso, entendeu? Não que a junta da Subaru não vá suportar o que tem aí, ela suportaria. Você é uma garantia os prisioneiros também, que eu esqueci, os prisioneiros são da Roger Clark também. Porque você consegue torquear mais, você consegue andar. Esse carro ele acho que anda com um pico de 1,4 kg de pressão e cai para 1,3 kg, mais ou menos. Então isso é uma coisa que é muito legal, porque esse carro então, tem esses adesivos, mas realmente tem uma razão de você ter uma história, né? E o seu estilo de vida condiz bem com o ditado do Colin McRae também, né? Na dúvida acelera. Putz, aí eu toco, olha, não é por nada não, eu toco aqui Zumba, hein? Ó, já avisei vocês, ver esse carro aqui, cuidado, não vou inventar história aí. Valeu. Foi um prazer. Pô, que isso. Valeu, gente. Falou.